E hoje, como o Fausto já falou, nós vamos trabalhar com o Pão Nosso, lição 153, né? Não tropecemos, né? Antes eu queria colocar só algumas coisinhas, ó. Ana Maria Duarte, Aldinha, muita gratidão, assim seja, quanta lindeza, Caroline, né? Aliás, a Carol depois vai falar também, um dia nós vamos combinar, talvez na semana que vem, né, Carol? Olha só, tanta, tanta manifestação de carinho, né, que a gente tem, que a gente fica sensibilizado. Mas vamos lá que o tempo urge, é necessário que estudemos, né? É, não tropecemos, lição 153. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. É que eu estou trocando de tela. Aí continua Emmanuel. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Ah, esqueci de falar, né? Isso é do João, capítulo 11, versículo 9. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas do dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará implicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece em atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas tarefas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos, alegando angústia do tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça porque aconteceu isso ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras, mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça? Mais uma vez eu falo assim, puxa vida, né? É muita coisa bonita que a gente tem aqui em mãos para poder trabalhar. Mesmo porque eu acho que até o Emmanuel, como eu já falei antes, assim, ele foi o texto, a gente fala assim, puxa, está explicado, né? Mas carece que nós nos aprimoremos para que a gente, imagino eu, para a gente possa fazer bom proveito disso que Emmanuel nos traz. Por isso que às vezes eu paro assim e fico meio chatinho, né? Não sei se eu sou chatinho, o jeitão de a gente estudar algumas outras coisas do que foi dito. Vamos começar do início novamente? Olha aí. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Muito bem, vamos parar aqui um pouquinho. 12 horas no dia. O que ele quer dizer assim com 12 horas no dia? A gente pensa assim, um dia tem 12 horas, né? Bem, ele está se referindo aqui nesse momento, vamos ver se a gente consegue estabelecer um pensamento a partir de cada uma dessas palavrinhas que são usadas para depois entrar com Emmanuel. 12 horas, ele está nos remetendo claramente a uma questão de tempo, sabe? Tempo, ou seja, um período, um tempo. Tempo é, né, uma ferramenta, uma das ferramentas que Jesus nos disponibiliza para que possamos trabalhar para a nossa própria iluminação. Os gregos, eles tratavam o tempo de duas formas, eles tinham dois nomes para tempo. Um tempo chamado cronos, que se mede de natureza quantitativa, e o tempo chamado kairos, ou kairos, eu não sei como é, kairos, né, que tem acento no O, vou trazer isso para o nosso português, que é o momento oportuno, de natureza qualitativa. Então, veja, quando ele pergunta, não há 12 horas no dia, você fala assim, ele falou 12 horas,
né? A gente fica pensando, quer dizer que eu devo trabalhar nas 12 horas do dia? Não, ele está falando, eu acredito que ele esteja falando mais sobre o sentido de kairos, em termos de momento, é hora, é já, é a oportunidade. Ele fala sobre a qualidade da disponibilidade dessa ferramenta que nos foi dada e que é possível que façamos medições com ela, né? Sob o ponto de vista do Cronos, mas que é época, são chegados os tempos de movimento. É chegado o tempo de movimento. Então, o Kairos, quer dizer, essas 12 horas, quer dizer, nós temos um tempo necessário para trabalharmos pela nossa própria iluminação, para nos colocarmos em ação. Né? Então, não estamos falando aqui que nós vamos trabalhar só 12 horas. Né? Ele está colocando aqui que nós temos o tempo necessário. Há esta ferramenta, há essa disponibilidade para que possamos trabalhar. O que é completamente diferente se a gente for começar apenas contar tempo, não é de natureza qualitativa. Nós temos essa disponibilidade para fazer. Esta ferramenta está ao nosso dispor. Daí ele coloca: se alguém dá de dia, não tropeça. O Fausto fez uma observação, né? Porque na continuação desse versículo ele fala assim: mas se andar à noite, tropeça. Né? Essa questão que ele coloca do tropeça, ele fala: se andar de dia, qual que é a característica de dia? Dia tem a característica da luz. Então, é o tempo de luz para que você não tropece. Em várias circunstâncias, nós vamos encontrar o tropeçar pela falta de luz. Nós temos aqui também, nos livros dos médiuns, né? Tem uma frase que é... Eu sou péssimo para dizer a autoria correta, mas eu sei que está no livro dos médiuns, que ele fala assim: aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Não é verdade? Mas por quê? Né, que ele é censurável. E o que ele está nos dizendo? Poxa, não há 12 horas no dia? Não é tempo? Né? A pergunta que ele nos faz. Não é tempo da sua encarnação, dessa oportunidade que lhe foi dada, com a concessão de tantas ferramentas maravilhosas, inclusive do tempo. Né? O tempo vasto e amplo para a sua ação, e que é tempo, é a hora da sua ação, e que lhe é dado dia para que você trabalhe. E esse dia, quando ele fala em cegueira, é falta de luz. Aí ele vai falar então da luz, porque nós podemos enxergar de várias formas. Nós podemos enxergar com a luz ordinária, que é uma sensibilização do nervo óptico, né? Quando ele vai falar então, porque vê a luz deste mundo, né? Ou podemos utilizar, você lembra da lição anterior, não sei se foi 152 ou 151, que ele falava assim, sobre a luz sublime, que a luz emanada, sublime, maior de todas, que a luz emanada por Deus Pai. Vocês lembram disso? Então, veja, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Agora, gente, quando a gente fala a luz deste mundo, nós estamos referindo especificamente à luz do sol, uma luz de lâmpada, não. Nós estamos falando que a luz do mundo, o que que é? O que que é que joga uma luz, uma percepção, um entendimento sobre as coisas nesse mundo? O que verdadeiramente coloca esse entendimento? Nós vamos encontrar também em várias passagens, né, na Gênesis, por exemplo, Jesus falando: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Também encontramos em criação primária, na Gênesis, Milagre e Predições segundo o Espiritismo, dizendo que Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Então, quando a gente olha essa percepção de que você tem tempo, e que se você andar iluminado pela luz do mundo, pela luz de Deus, pela luz de Cristo, quando ele está no mundo, foi quando ele esteve no mundo, ele representava a presença de Deus no mundo, né? Você não cai, você não tropeça. Olha que coisa interessante. Não há 12, não é tempo. Se você andar sob a luz de Deus, você não tropeça. Olha que coisa linda que está sendo dita, né? Veja, a percepção que se dá desse versículo é muito mais profundo, né? O Emmanuel vai continuar nos nossos entendimentos disso. Ele continua, olha só, que tem a ver com essa questão da luz do mundo, né? Com a luz de Deus. Olha só, o conteúdo interrogativo do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Há 12 horas no dia, né? É tempo? Sim, é tempo. Aí ele coloca: conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará implicando tão grande cabedal de tempo. Né? Bem, aí ele fala assim, conscientemente. O que quer dizer que a pessoa é consciente? Né? Vamos entender o que é consciência? Consciência,
num dicionário qualquer que a gente pega, que vai trazer para a gente um entendimento bem rápido, vai dizer o seguinte, que é sentimento ou conhecimento que permite ao ser vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior, do seu mundo interior. E outro sentido que ele dá é o seguinte, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Veja. Então, veja, só a possibilidade de termos, né, termos consciência na medida que nós possamos jogar sobre as coisas ou sobre o nosso mundo interior, esta que é a luz dos seres, que é o sol dos seres, que é a luz sublime. Só assim temos consciência, porque só assim podemos possuir, né, o sentido e a percepção do que é moralmente certo ou errado. Mais uma vez, você vê que ele reforça o que está sendo dito no versículo. Não é verdade? Porque ele fala que conscientemente, porque conscientemente, ou seja, iluminado pela luz sublime, você não tropeça, porque você anda pelo dia. Dia no sentido de que você anda iluminado. Né? Então você pode ter condição de perceber, o sentir o que moralmente é certo ou errado. Isso só é possível verdadeiramente se você estiver iluminado pela luz do mundo. E a luz do mundo nada mais é do que os ensinamentos de Jesus, que Deus é a luz do mundo, é o sol dos seres. Né? Então, olha só, ele fala assim, conscientemente cada qual deveria inquirir de si mesmo. Nós vamos pegar essa questão de inquirir de si mesmo, em que estará aplicando tão grande cabedal do tempo. Lá embaixo ele vai dizer o seguinte, depois vamos guardar isso para a gente ficar nosso entendimento. Fala-se com ênfase do problema dos desempregados na Terra, na época moderna. Olha só, eu não lembro quando é que foi escrito isso, mas uma situação presente, né, até hoje, né, o fato de ter desempregados na nossa época moderna. Então, moderna, vamos dizer, contemporânea a qualquer tempo, a questão do desempregado, porque isso é reflexo da nossa estrutura mesmo. Né? Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Veja, quando a gente fala isso, parece um tanto cruel dizer assim, que a pessoa não está trabalhando porque ela não quer, está dizendo que tem desempregado, uma postura um tanto, sei lá, horrível, que seria dizendo, olhando estritamente sobre a luz do mundo, sobre a luz dos mordomos da civilização. Poderia ser cruel, né? Porque não é isso que ele está dizendo. Nós vamos entender esse texto do Emmanuel sempre tentando colocar sobre o que estamos lendo essa luz sublime, sobre a luz do que é trabalho, do que é empregar o seu tempo, empregar a sua época, o momento oportuno, e não exclusivamente sobre as ações objetivas de produção de trabalho no sentido de buscar que o mundo nos exige, né? O mundo ordinário nos exige. Não, nós estamos falando sobre a questão do trabalho e a entrada de emprego do seu tempo. Então ele fala, entretanto, qualquer crise desse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Eu devia ter colocado em negrito também o individual, né? Colocar tudo em negrito assim, para a gente entender. Porque não basta só boa vontade. Vamos pensar nisso para a gente poder ter uma percepção, tentar buscar uma percepção. Veja, quando a gente fala assim, boa vontade individual, nós estamos tratando de três aspectos interessantes. Do algo que seja bom, do algo que seja individual, tá certo? Ou seja, singular, que é de cada um, tá certo? E estamos tratando também de uma virtude que eu chamaria que é uma virtude meio, que seja, vontade. Emmanuel fala que a vontade é a mola propulsora que faz com que a gente entre em ação. Ok, isso é fundamental. No entanto, ele não fala aqui no texto, nós não estamos falando exclusivamente de vontade, nós estamos falando da vontade singular, que é própria em cada um indivíduo, a vontade individual. Estamos falando da qualidade dessa vontade, que ela deve ser boa. Ok? Então, veja, se é individual, está falando do homem. O homem na sua individualidade, representando vamos dizer assim, a postura do homem, do ser humano, mas como modelo, como objetivo a ser alcançado, mas que trata de cada um, a vontade é de cada um.
E se ela é boa, o que é bom, nós estamos tratando, então, do homem de bem. Então, veja, vontade. Vontade é uma virtude meio. Por exemplo, a gente fala assim, eu morro de vontade, eu tenho uma vontade. Se falar que tem um brigadeiro ali na esquina, eu me encho de vontade, me encho de energia e vou lá pegar o brigadeiro, que eu adoro brigadeiro. Eu estou com vontade de tomar um café. De fato, estou. Se alguém trouxer, seria ótimo. Né? Eu tenho vontades e mais vontades em minha vida. Eu tenho vontades de fazer uma série de coisas, né? Mas a vontade, quando ela é boa vontade, ela tem que ser calcada em cima de um objetivo estruturado, um objetivo definido segundo a lei divina. Então, a vontade, a boa vontade, é aquela que move quem individualmente? O homem de bem. Então, a grande questão, quando a gente fala de vontade, nós estamos falando da boa vontade individual, nós estamos falando daquela mola propulsora do homem de bem. E o que é um homem de bem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Né? O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, e aliás, essa palavra homem de bem está muito em voga ultimamente, é importante que entendamos o que é homem de bem sob os olhos daquilo que buscamos para a nossa iluminação individual. Né? O homem de bem o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, veja, vamos lembrar aqui, você lembra que ele colocando aqui, ó, conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Aí na definição do homem de bem, nós temos aqui, ó, que ele interroga com consciência, conscientemente inquire a si mesmo que faça um cabedal, com um grande cabedal de tempo. Então, ele interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, não praticou mal, se fez o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejaria lhe fizessem. Então, veja, quando nós estamos tratando especificamente de boa vontade individual, nós estamos falando o seguinte, é a ausência do homem de bem. De ausência, na falta de trabalho, na verdade, é a ausência daqueles que querem se colocar como homens de bem, que para o homem de bem não falta trabalho. Porque ele percebe, ele inquire a sua consciência se fez tudo que estava de fato a seu alcance. Né? É muito interessante essa questão, porque o Emmanuel faz uma questão que coloca para cada um de nós uma posição que é muito interessante, a posição não de julgamento, mas de análise. Porque o tempo inteiro nós fazemos julgamentos a respeito do que acontece à volta. Porque esse país está cheio de desemprego, cheio de gente ruim, e o tempo inteiro, Emmanuel, a partir do questionamento feito por Jesus, nos convida a fazer questionamentos a nós mesmos. Veja, cada qual deveria inquirir. Jesus pergunta, não há 12 horas por dia? Olha só, aí ele vem, um inquérito minucioso nesse particular revelaria a verdade. Quer dizer, se nos perguntássemos de fato, como homens de bem que seríamos, né? Se interrogássemos a consciência sobre nós mesmos, enfim, se questionássemos nossas próprias atitudes a respeito do que ocorre no mundo e o resultado das coisas, muito provavelmente nós encontraríamos a realidade que de fato é real. Então ele convida para que nos coloquemos no quadro que se aplica, não como julgadores, mas inquirindo a nós mesmos a nossa posição. Ou seja, mais uma vez, ele pergunta, você está se colocando como um homem de bem? Que quer saber se está tudo a seu alcance, se não feriu a ninguém? Aí nós saberemos se há verdadeira falta de trabalho ou se estamos aplicando bem o tempo, se nós formos inquirir a nós mesmos. Veja, ele fala, muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Não é verdade? Então, veja, ele coloca, sobrevém de imediato o desequilíbrio. Desequilíbrio, né? E ócio. Depois ele fala, a ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Veja, ele fala, sobrevém de imediato. Quando que sobrevém de imediato?
quando você atua com inconformação em face daquilo que lhe é oferecido, conformação com o salário, com a suposta falta de serviço, quando se revolta contra o serviço que lhe é dado, que você não sabe aceitar a justeza divina em te colocando naquele tipo de atividade. Aí o que acontece? Vem o desequilíbrio. O desequilíbrio ele é causado em função da revolta que fazemos contra as coisas que Deus nos coloca em mãos para trabalharmos. Quando não nos inquirimos sobre a realidade de nossas posturas como homens de bem. Quando não agimos com vontade, essa mola propulsora, estruturada numa base boa, e essa vontade é individual, única de nós mesmos, né? Singular. Quando nos colocamos no papel de que não estamos, né, ou que não fazemos o bom uso do tempo que nos é colocado, essa ferramenta maravilhosa. Aí o que acontece? Porque nos revoltamos, nos dedicamos à revolta, caímos em ociosidade. Ociosidade quer dizer falta de ação. Desequilíbrio é ócio, é falta de ação. Não falo sobre o ócio criativo. Tem um filósofo italiano que fala do ócio criativo. É aquele momento em que você coloca na sua cabeça as suas disposições, você pensa, você se questiona sem necessariamente tratar isso de uma forma traduzível, numa fala ou numa escrita, né? Vamos entender isso. Quando fala no ócio da ação, ficar na teoria e não parte para a ação. Não parte para uma postura de utilização boa do tempo. Muitas das vezes, o tempo que você dedica em oração, em pensamento, em buscar, né, raciocinar ou refletir sobre os seus acontecimentos, eu não chamaria de ócio. O ócio está no desequilíbrio. O ócio é provocado pela revolta. Aí é ócio. Você perde tempo, né, se revoltando ao invés de observar-se a si, questionar se está fazendo um bom uso do seu tempo e colocar em ação. Ou seja, em se colocar como um homem de bem. Então, o ócio, esse ócio provocado pela revolta, a revolta do desequilíbrio, né, provoca a vigilância dos mordomos. Aí você fala assim, gente, pelo amor de Deus, é como eu vivesse numa mansão cheia de mordomo por aí. Mordomo, um café. Não, não é isso. Mordomos são aqueles que administram, está até aqui, os bens ou irmandade ou qualquer outro estabelecimento. Tá certo? Os mordomos do mundo são aqueles que trabalham para servir nossas estruturas civilizatórias. São aqueles que estão no comando que eventualmente podem nos dedicar a algum tipo de trabalho. Um trabalho no sentido de produzir dinheiro, de nos inserirmos dentro do mercado. O nosso desequilíbrio, né, o nosso desequilíbrio provoca uma ociosidade que é observada pelo mundo, vamos dizer, não sei se o termo é esse, que é observado pelo mundo que estamos inseridos e que não vamos fugir deles, faz parte das nossas obrigações como homem de bem participar desse mundo. Mas se nós agimos com desequilíbrio ou com revolta, nós caímos numa ociosidade que o próprio mundo, né, os próprios gestores desse mundo vão perceber. Porque eles estão vigilantes. Pensa você, né? Se você precisasse fazer algum tipo de atividade, né? E você precisa chamar alguém para trabalhar com você, você vai chamar quem para trabalhar? Aquele que tem a competência naquela área. E não aquele que se revolta. Não aquele que está na ociosidade, que está fazendo nada. Nada mesmo. Né? E que não faz bom uso do seu tempo. Eu sou capaz de perceber muitas pessoas, conheço muita gente, que não está empregada no sentido do mundo, das empresas, das organizações do mundo, né? Mas que trabalham. E essas pessoas não são notadas de forma negativa pelos mordomos do mundo. São respeitadas. Mas por quê? Porque o trabalho independe do emprego. Trabalha, é a inquisição que se faz. Com inquisição, difícil, né? Parece que está falando dos inquisitores. É a pergunta que nós fazemos a nós mesmos de que, como homens de bem, se tentamos o tempo inteiro nos colocarmos em trabalho, fazer bom uso do nosso tempo. Se nós não temos um emprego formal, nós temos uma casa para cuidar. Se nós não temos uma atividade profissional no mundo, nós temos aqui uma posição dentro da sua família, dentro das pessoas que você consegue, você tem trabalho para todo lado, basta se você tem outro a servir. O trabalho do Cristo não depende de circunstâncias. Se assim fosse, né, Jesus, quando veio para nos exemplificar, teria formado a empresa.
mas ele não tinha sequer uma pedra para colocar a cabeça para descansar. Então, todos os recursos que nós temos, inclusive do tempo, estão à nossa disposição para que trabalhemos. A nosso desequilíbrio, a nossa revolta, né, faz transparecer até mesmo para os mordomos do mundo. E olha, e as leis transitórias do mundo, por que elas são transitórias? Porque elas não são divinas, são criadas pelos homens. As únicas leis perenes são as leis divinas, pelo menos na nossa percepção, né? Talvez em outros mundos diferentes, mais evoluídos, vamos assim dizer, tenhamos outras leis divinas, mas sem derrogar essas agora, que são as leis de amor, são leis de Deus, e Deus é permanente, né? Então, veja, as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. É o que está dizendo. Como que ela reflete animosidade? Refletir é como um espelho. Ela dá de volta aquilo que se emana. Né? Se você não constrói em si um homem de bem, o reflexo da sociedade em que você está inserido, que é o mundo de relação onde você participa, vai refletir as suas atitudes. Inclusive no campo objetivo material daquele que nós podemos ler, daqueles que tratam os mordomos do mundo. Né? Olha que ele fala, se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Né? A revolta, ociosidade, estacionamento, todos os locais de trabalho adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Claro, se a nossa disposição é de não construção de um homem de bem, todas essas questões de construção de um homem de bem que somos, né, no uso do tempo, no trabalho, independente dos empregos, das colocações sociais que tenhamos, né, vai refletir em todos os campos, principalmente no espiritual, porque é onde a luz do Senhor, a luz do mundo, emite os seus raios, né, as suas percepções, né, para que tenhamos senso moral do que é certo e errado. Então, isso transcende para todos os campos de atuação de nossa vida. Veja, quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Porque não conseguem perceber esse tempo. Né? Quantos não se transferem? Isso é muito interessante que a gente fala assim, eu queria rezar mais, mas não tenho tempo. Né? Por quê? Porque existe desequilíbrio. Churchill, dizem, né? Eu achei, não se é ele ou não, se dizem ou não, isso não importa no meu entender. Importa o conteúdo da mensagem. Quando ele foi buscar os seus auxiliares para tratar das questões da guerra, que envolvia todo o país, né? Para poder administrar aquela situação emergente, ele buscou entre as pessoas mais ocupadas da Inglaterra, porque sabia que elas encontrariam tempo. Porque quem faz bom uso do tempo não reclama pela falta dele. Sempre acho, porque isso é uma questão não do tempo em si. Veja, o tempo não é algo, por isso que eu acho interessante a ideia de Cronos e Kairos. O tempo não é um cara do qual você possa gerenciar, ele é neutro. O tempo, Cronos, ele corre. O único que nós podemos gerenciar é o Kairos, é dar oportunidade de trabalho. Então, quando ele buscava os mais ocupados, era porque pessoas eles se ocupavam porque eles faziam uso das oportunidades do Kairos e não do Cronos. Minha avó falava uma coisa muito interessante. Minha avó, gracinha dela, ela faleceu, ela desencarnou, né, com 104 anos de idade. Ela sempre foi uma referência, às vezes até opressiva, porque é tanta coisa que a gente ficava até assim. Algumas pessoas já ouviram dizer isso. Que ela, certa vez, e minha mãe também, que já desencarnou há alguns anos, alguns poucos anos, também era muito trabalhadeira, e isso era um valor muito grande da minha família, era muito interessante. E uma vez minha avó estava aqui em Belo Horizonte, ela morava lá em Teoflotone. Modéstia à parte, eu também sou teoflotone, né? Modéstia à parte, isso que é gostar da terra que vê. Ela estava aqui conversando com minha mãe cantando uma agenda, assim, nossa, imagina que eu fiz isso, aí eu dei aula, minha mãe trabalhava muito, dava muitas aulas de inglês, aí eu fiz lá, aí eu peguei e bordei, aí eu cozinhei, aí eu fui fulano, chegou 11 horas da noite, já estava morta de cansada, não deu conta de fazer tudo, eu precisava dormir, e minha avó só no canto, claro que ela não parava de trabalhar, né, ouvindo, participando da conversa, mas fazendo o tricôzinho dela, porque o tempo todo ela produzia, né. Aí ela pegou, e minha mãe entusiasmada, contando tanto que ela tinha trabalhado e tal, e que não dava tempo. E aí ela pega e vira, olha que inocência da minha mãe, virou assim, não é, mamãe,
Aí minha avó assim, falou assim, eu estou aqui tem 3 dias, estou vendo você acordar às 6 horas. Acorda às 4 que dá tempo. Ela não era brincadeira, não. Né? Quer dizer, ela falava assim, olha, a oportunidade está aí. Não é pela questão do Cronos, da sequência das horas, que vai te impedir, é da oportunidade. Acorda às 4 que dá tempo. Aí você fala assim, fácil falar, não, assim que ela fazia. Né? Ela acordava às 4 para dar tempo de fazer feira, ela cozinhava, ela fazia banquete para fora, ela cuidou de 8 filhos, se eu não me engano, 36 netos, e assim vai. E aí ela vai cuidando. Ela tinha um emprego formal? Não, mas ela se ocupava, ela tinha o senso do kairos, da oportunidade. Ela não podia gerenciar o tempo cronos, mas ela gerenciava as oportunidades dela. Né? Então, veja, quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça? Isso ela não tinha. Né? Porque aconteceu isso, aquilo. Nossa, eu me identifico completamente. Fala assim, olha, vai fazer isso, tal coisa, precisa fazer tal coisa. Ai, mas acontece que meu dedo, que eu tenho que dar uma naninha depois do almoço. Né? Como a gente gosta de, né? Desentregar a preguiça, coisa boa. Né? Não posso não. Tá. Tem uma história que eu conto que eu acho muito engraçado, que a gente fala que o baiano é preguiçoso. É bobagem, viu? Isso é mito. Mas tem uma história de uma paulista passando pela estrada lá na estrada do coco, né? Então tinha um vendedor de coco, ela parou, viu aquela montanha de coco, né? E tinha lá o cara que tomava conta, que vendia os cocos, deitado numa rede, assim, encostado, né? Aí chegou a Paulista assim, nossa, que beleza, coco, adoro coco, que coco bom, que delícia aqui na praia, um coco, que bom. Me dá um coco almoço, quanto é o coco? E naquela agitação e tal, e o baiano chegado, deitado na venda, olhou assim para ela e falou assim, ô moça, me deixe. Era para baiano entregue a preguiça. Isso é mito, ele não é assim. Baiano é muito trabalhador. Eu posso dizer porque eu morei lá. Mas olha, quantos não falam assim? Dona, me deixe. Quantas vezes não fala assim? Dona, me deixe, pelo amor de Deus. Não é isso? Assim, essas coisas são muito, muito interessantes. Porque a gente se entrega às zonas de preguiça, porque aconteceu isso e aquilo, em pleno desacordo. Olha, ele fala, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça. Tenhamos abraçado os espíritos superiores, né? Eu já tinha falado sobre desequilíbrio, bem, e por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombra. Por que eu coloquei servidores vigorosos colocados assim em negrito? Porque, gente, nós. Olha, a Nara até comentou aqui, ó, colocou aqui que eu acho muito bom aqui, ó, isso mesmo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nara, boa sorte. Baiano é muito trabalhador, concordo plenamente, viu, Nara? É muito trabalhador. Eu acho que é um mito, mas eu não ia perder a piada, né? Cá para nós. Mas vamos lá. Ele fala assim: numerosos servidores vigorosos. Por que ele fala vigorosos? Por causa disso, para servir, né? Deus Pai, o tempo inteiro, assim como nós fizemos promessas quando estávamos para poder reencarnar, porque eu vou fazer isso, que eu vou aquilo, porque nós tínhamos consciência pela luz divina, percepção das coisas, que nós faríamos uma série de coisas, seja que abandonamos nossos trabalhos. E na medida que nós falamos eu vou conseguir, eu vou encarnar, eu vou fazer uma opção de coisa, o que Deus Pai misericordioso faz conosco? Nos dá uma série de recursos, nos enche de vigores maravilhosos. Então, nós chegamos aqui como servidores vigorosos, porque nós temos muitos recursos de saúde, recursos de inteligência, recursos de disponibilidade, recursos de ação, recurso de uma família que nos abraça. Recurso de, às vezes, que não tem essa família que nos abraça, mas a oportunidade de passar por situações adversas e vencer. De vencer dores, de vencer nossos sofrimentos, nos dá a doutrina de Jesus, nos dá a doutrina espírita, nos dá uma série de recursos que são vigorosos, que nos tornariam servidores vigorosos. E assim, mesmo assim, temos buscado a retaguarda cheia de sombra. Porque esses recursos, se aplicados nesse tempo, nesse kairos que temos, nessa oportunidade que é essa encarnação de trabalhar, de caminhar sem tropeçar, porque existe a luz do mundo, que é o sol dos seres, que é Deus Pai,
que é Jesus enquanto presente em nossa vida. A Alda falou que Jesus caminha entre nós, olha a luz do mundo caminhando entre nós aqui, que nós pedimos fervorosamente por oração que estivesse perto de nós, né? E a gente pega e recua, cai na retaguarda cheia de sombra. Sombra é onde não há luz. Sombra é onde a luz do mundo não está penetrando, porque a gente não deixa, porque a gente obturou, né? Obstruiu, aliás. Não é verdade? Então, essa percepção que eu acho que é maravilhosa, por bagatelas, como ele continua, e procura, mas aquele que conserva, como é que é? Procura a retaguarda cheia de sombra, mas aquele que conserva a acuidade auditiva. Ele faz um paralelo que eu acho maravilhoso, o seguinte, que quando ele fala de acuidade auditiva, ele está falando maravilhosamente sobre a questão da luz. Você lembra quando Jesus fala, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, quem tiver olhos de ver, que veja. Ele refere-se mais uma vez a essa percepção que faz um paralelo com enxergar e com escutar. A acuidade seria grande capacidade de percepção. E só nós criaremos na medida que trabalharmos para isso, né? Para termos acuidade auditiva, ou seja, luz, desenvolvermos em nós um homem de bem que percebe, que se inquire, não sei como é que fala, que se pergunta melhor, né? Se pergunta se está pronto à realidade, como foi falado no início, né? Vai escutar, comprometo com a palavra do Senhor, com proveito com a palavra do Senhor. Às 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça. Então, esse texto todo, esse texto do Emmanuel maravilhoso, eu acho que nós temos que encerrar uma ideia maravilhosa, sabe? É uma ideia maravilhosa, que é a ideia do homem de bem. Vou ler novamente sobre o que é um homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia nas 12 horas do dia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo que desejaria ele fizesse. O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, espero que tenham gostado. Assim, aí no lado, nos chats, se quiser fazer uma pergunta, por exemplo, a Fernanda, né, está perguntando aqui. O Matheus, ele pergunta assim: o momento atual de transição planetária é tempo de prática em Kairos? Ô, Matheus, eu acho que é o tempo inteiro em prática disso, né? A questão do Kairos é a questão da oportunidade. A nossa encarnação é Kairos. Aproveitemos esse tempo. Aproveitemos essa oportunidade de iluminar. Independente, né, de ser um momento de transição. Eu digo assim, que nós não... Alguém falou isso, parece meio feio, mas ninguém desencarna de véspera. Então, o tempo é esse, é o tempo que nos é dado. É o Kairos, é a oportunidade que nos é dada. Né? Porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, fiquei 1 hora fazendo assim, isso é Cronos. Às vezes você aproveita mais a percepção de que você não fez um bom uso daquele tempo que talvez era disponível, sob o ponto de vista de Cronos, mas você fez um bom uso do Kairos, de perceber a oportunidade. Então é tempo de Kairos. O tempo inteiro, a nossa encarnação é tempo de Kairos. Né? É isso que eu acho que é importante. É de formarmos em nós homens de bem, para que haja boa vontade individual. Né? O dia não tem 12 horas, não há luz no mundo, porque Deus nunca deixou de estar presente no mundo, Ele é o sol dos seres. Então, vamos batalhar nesse tempo para não tropeçarmos, vamos evitar a sombra, né? Bloquear a luz, o sol dos seres de Deus, para poder nos formar uns homens melhores. Né? É isso, gente. Se alguém tiver mais uma perguntinha, senão nós avançamos muito, já estamos 11 horas, já estamos aqui 1h30, graças a Deus, porque temos, né, o início muito bom. Tá bom? Podemos então fazer nossa oraçãozinha. Se alguém... Você gostaria de fazer, Lícia, a oraçãozinha para a gente? Então, vou pedir a Lícia para fazer a oraçãozinha para a gente encerrar, agradecendo vocês muito pelo carinho, viu?
Você pode tirar o som, colocar som, Lícia. Agradecendo o carinho, viu, gente? Muito obrigado. Obrigado por aceitarem nossa plataforma nova. Vamos continuar. Hoje nós tivemos mais de 103 pessoas, então no Zoom não teria condição. Nós gostaríamos de ver carinho de todos, mas não deixem de participar. Nós ficamos muito felizes de poder ter com vocês. Muito obrigado. Vou deixar agora com a Alicia para fazer a oração. Nós é que agradecemos, né, essa participação, essa presença desses amigos, né, dessas pessoas tão queridas lá do Manuel Felipe Santiago, e pedindo sempre que mantenham a fé, a esperança, a confiança, como a Aldinha fala, né? Nesse momento, aproveitando essas energias de amor que cada um de nós oferece, nós chamamos Jesus para o nosso coração, agradecendo a Ele a oportunidade da vida, da esperança, da confiança. E como Paulo perguntar, Senhor, o que queres que façamos? O que espera de nós, mestre de amor, nesse momento, nessa situação? Porque queremos te seguir. Não queremos perder a oportunidade de te seguir, de oferecer o que temos de melhor. Queremos evoluir, mestre de amor, e que onde estivermos e com quem estivermos, possamos ser instrumentos do seu amor, da sua palavra, da confiança, da coragem, da esperança. Despeça-nos, mestre de amor, na sua paz, e permaneça conosco durante todo o dia, durante toda a semana, envolvendo aqueles que ocupam o nosso coração, os nossos pensamentos, para que recebam as bênçãos que são agora ofertadas a todos nós. Seja conosco, Jesus querido, Manuel Felipe Santiago, hoje, agora e sempre. Que assim seja, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez, Theo. Beijos. Tchau.